Hoje começamos mais uma série aqui no E Eu Com Isso. Nosso tema é conversão. Nesse primeiro episódio, você vai entender como o judaísmo encara o processo de escolher ser judeu, mesmo não sendo uma religião proselitista. Quem foi a primeira pessoa a se converter na história do judaísmo? E quais os processos atuais para a conversão? E ao longo dos próximos episódios, vamos contar histórias de pessoas que optaram pela conversão. Quais os motivos, como foi esse caminho e se hoje, depois de tudo isso, elas se sentem realizadas. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e já aproveito para te contar que eu mesma tive que passar por um processo de conversão para ser considerada judia pela minha comunidade. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense. Nosso convidado hoje é o rabino Ariel Kleiner, do movimento Massorti ou conservador, como você já aprendeu um pouquinho aqui na nossa última série sobre judaísmos. Ariel, muito obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, Anita, Amanda. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Eu tive a oportunidade de ouvir vários dos episódios de vocês, maravilhosos, aliás, assim que muito obrigado por me fazer companhia nesta jornada também e por me convidar para ter a honra de participar nesse programa. Obrigado. Muito legal e obrigada por acompanhar a gente. E a gente começou aqui o episódio, né, nossa introdução, dizendo que o judaísmo não é uma religião proselitista, né? Ou seja, não tenta converter outras pessoas à religião judaica. Mas o que é o proselitismo para você e como que o judaísmo vê a conversão? Bom, ok. Acho como você bem falou, Amanda, acho que o judaísmo não é proselitista, exatamente. Que é o que isso significa? Significa que o judaísmo não tem como ideal que todo mundo vire judeu, sino que cada pessoa tem a sua identidade e entendemos que a pessoa precisa desenvolver sua identidade e sua plenitude dentro de seu modo de viver. Aliás, poderíamos até falar que o judaísmo também tem muitas discussões, não, entre diferentes filósofos, rabinos, sábios, assim por diante, em relação a como definimos o judaísmo. Eu, pessoalmente, gosto muito da definição do Mordecai Kaplan, que ele fala que o judaísmo é uma civilização, não? Ou seja, o judaísmo é um modo de viver, porque, a verdade, a religião é uma palavra, um termo moderno, podemos falar, e nós falamos de judaísmo muito antes do conceito de religião ser desenvolvido como conhecemos hoje em dia. Uhum. E quando é que a conversão aparece pela primeira vez na história do judaísmo, Ariel? Então, essa conversão nós vemos nos relatos bíblicos da personagem que é Ruth, a Ruth, e ela se entende que essa primeira pessoa que escolheu ser judia, ou seja, nós falamos de uma judia por eleição. Sim? Ruth nós limos faz pouco tempo na festividade de Shavuot, e é interessante que tem diversos motivos, diversas explicações por qual motivo o livro de Ruth é lido justamente na festividade de Shavuot, que na festividade de Shavuot, para lembrar, nós celebramos a entrega da Torá no Monte Sinai. Então é interessante que a tradição rabínica, nos tempos do Talmud, escolheram justamente esse texto para ser lido na festividade de Shavuot. E qual é o seu intuito? A ideia é que Ruth, que foi a primeira que se converteu ao judaísmo, que foi uma judia por escolha, ela de algum modo escolheu receber a Torá, que é justamente o leitmotiv, o motivo principal da festividade de Shavuot. Nós vemos que tinha lá um episódio e ela falou para sua sogra: meu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. E nós vemos que com essas simples palavras, ela entende que está se juntando seu destino pessoal ao destino do povo. Então, aí se vê e se entende que essa primeira conversão ao judaísmo. Eu gosto bastante que, eu não vou lembrar agora qual que é o parentesco, mas Ruth é a bisavó do rei Davi, não é isso?
Exatamente, ela é ascendente do rei David, e isso é muito interessante. Aliás, Anita, eu acho maravilhoso, eu vejo com muito orgulho nesse sentido a nossa imagem rabínica, que nós vemos que o rei David é um personagem muito especial no povo de Israel. E além disso, nós sabemos que o Mashiach, o Messias, o Redentor, vai vir justamente da semente do David. Então é interessante que nós vemos que a tataravó do David era uma pessoa que originalmente não era do povo de Israel, a Ruth, que ela era moabita, era de um outro povo, do povo de Moab. Né? E lá da Ruth veio o rei David, e do rei David vai vir o Messias, o Redentor. Então, eu acho muito interessante como a nossa tradição não tem nenhum incômodo com isso. Não? Nós temos alguns textos na nossa literatura rabínica que falam que a partir do momento que uma pessoa se converte no judaísmo, que une seu destino pessoal ao destino do povo, é exatamente igual que qualquer outro judeu e judia. Não tem diferença alguma. Muito interessante mesmo essa história, né? Pensar que o Mashiach, né, o Messias do povo judeu, era descendente de uma convertida, né? Muito legal. Um aspecto importante do judaísmo é a matrilinearidade, né? Então, é judeu, filho de mãe judia, e até algumas linhas judaicas se apegam muito a esse aspecto. Em que momento isso foi definido, Ariel? Assim é, absolutamente. Nós vemos, eu gosto sempre de falar que o judaísmo, como conhecemos hoje em dia, não é um judaísmo bíblico, não é um judaísmo como está na Torá, sino que é um judaísmo talmúdico e um judaísmo das interpretações do Talmud. Por que falo isso? Porque nós vemos, por exemplo, na época bíblica, quem era judeu? Era judeu que nascia de um pai judio. Nós vemos, por exemplo, Abraão, nosso primeiro patriarca, seu filho Isaac, e nós vemos que eles estavam casando pessoas que não necessariamente eram judias. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Moshe, do Moisés. ¿Sí? Ele estava casado com Tzipora, que era de um outro povo. ¿Sí? Seu pai era Cohen Midian, era um sacerdote, um midianita. ¿Sí? E os filhos de Moshe, obviamente que eram judeus. Por quê? Porque eles eram descendentes do pai, que era judeu. Mas isso virou, no decorrer das épocas, virou a halajá, a lei judaica, como conhecemos hoje em dia, que os judeus se considera quem nasce de uma mãe judia ou quem se converte no judaísmo. Mas, como vocês falaram, tem alguns movimentos que entendem que judeu pode ser filho de um pai judeu ou de uma mãe judia, qualquer das duas opções. E mesmo dentro de alguns movimentos que isso é uma verdade, mesmo assim, começam agora, faz alguns anos, a levantar isso e discutir, e falar, será que é assim mesmo? Será que não precisamos repensar essa halajá, essa lei judaica? E assim vão os rabinos discutindo, não? Como fala o ditado, 2 rabinos, 3 opiniões. Ou 2 judeus, 3 opiniões, melhor. Sim. Uhum. E acho que é interessante a gente entrar aqui, Ariel, num tema que, bom, eu pessoalmente conheço muito bem, mas para quem está acompanhando a gente e não passou por isso, não conhece esse tema, queria que você explicasse o que acontece com uma pessoa que foi criada como judia, mas só o pai é judeu. Ela, então, não é vista como judia pela comunidade e precisaria se converter, pensando no aspecto religioso? Ok, obrigado, Anita, pela pergunta. E a resposta judaica é depende. Como é depende? Depende de quê? É o seguinte, depende a quem você vai dar. ¿Sí? Ou seja, segundo a lei judaica, segundo a halajá, como falamos, para a maioria, podemos falar, dos movimentos judaicos que acompanham o desenvolvimento da lei judaica, da halajá, vão falar que essa pessoa tecnicamente não é judia. Por quê? Porque não nasceu de uma mãe judia. Mas, se a pessoa, por exemplo, teve um contexto social e familiar judaico, sim, e podemos falar que estudou em uma escola judaica, que
fez algum tipo de cerimônia para celebrar o bar mitzvah e assim por diante. Então, muito provavelmente o que acontece em alguns dos movimentos liberais, sim, é que aproveitem essa oportunidade como uma oportunidade educativa para poder, de algum modo, entre aspas, não? Ou seja, validar esse judaísmo. E aproveitem, como falamos, ou seja, os rabinos, em definitiva, somos educadores. ¿sí? Então, a ideia é justamente poder aproveitar esse momento de transição que a pessoa vai a fazer para formalizar seu vínculo, ¿sí? com o judaísmo, como um momento para reforçar sua identidade, para estudar, para se comprometer ainda mais com o modo de viver judaico e assim por diante. Uhum. Como que funciona o processo de conversão? Explica um pouco para o nosso ouvinte. Ele é Muito bem. diferente nas linhas judaicas? Precisa fazer algum tipo de teste? E por que demora tanto? Muito bem. Então, vou explicar o que a lei judaica fala, a halakha fala, que são alguns requisitos. Eles são, no caso dos homens, precisa fazer Brit Milá, a circuncisão. Em ambas experiências precisa passar por um período de estudo e comprometimento com os preceptos, com as mitzvot, que segundo a comunidade, segundo o rabino, segundo a linha e o movimento religioso, vai ser de mais tempo, de menos tempo, de mais exigência com o comprometimento com os preceptos ou menos, sim? E em ambos os casos vai precisar atravessar por um Beit Din, por um tribunal rabínico, onde vai ser uma sorte de exame oral, sim, investigando as motivações que leva a pessoa a dar este grande passo na sua vida. E depois, em ambos os casos, também fazer a tevilá, o banho ritual. Sim? Agora, é interessante, como estávamos falando, que o judaísmo é realmente um judaísmo talmúdico, não? Ou seja, se nós vamos ver, por exemplo, começamos falando da Ruth, ¿sí? Falamos de nossos patriarcas, por exemplo. La Ruth não precisou ir a nenhuma sinagoga, não precisou passar por nenhum processo de estudo, se comprometer com nenhumas práticas e nem passar pela mikve, sino que acontecia é que o modo como se faziam as conversões, ou seja, a inclusão formal de uma pessoa ao povo de Israel, era diferente porque a época era diferente e os requisitos eram diferentes. Sim? O que estou contando é exatamente como é que é hoje, e como falava, isso vai depender de comunidade a comunidade. É importante. Eu fui por 9 anos rabino na comunidade no Uruguai, e era muito interessante quando uma pessoa chegava até mim e falava: "Oh, rabino, eu gostaria de me convertir ao judaísmo." Eu falava: "Muito bem, seja bem-vindo. Você agora precisa decidir qual tipo de judeu, judia você quer ser, já que, como sabemos e como aqui nos programas de vocês, nos podcasts de vocês, os ouvintes podem ouvir, tem diversos movimentos judaicos. Então, a pessoa que decide, ok, quero ser judia, precisa agora dar o segundo passo e descobrir qual é o movimento, qual é a comunidade, quais são os rabinos mais adequada para vivenciar sua vida comunitária e familiar dentro do judaísmo. Uhum. E, Ariel, eu queria aproveitar para te perguntar um pouco sobre o significado da mikve. Para quem nunca ouviu esse termo, né? O que é a mikve e qual é o significado desse ritual no processo de conversão e também no judaísmo no geral? Muito bem. A mikve é uma pequena piscina com água, sendo que pode ser utilizado uma água corrente, por exemplo, um riacho, um mar e assim por diante. A ideia da mikve é uma ideia muito, pero muito bonita, que é essa ideia de renascer, de começar um momento novo nas nossas vidas. Se nós vemos e pensamos nos momentos que nós chegamos a esse mundo, quando estamos dentro do útero materno, nós estamos rodeados por um líquido. Então, essa ideia de estar rodeados por um líquido é a ideia e a experiência do renascer, de renovar uma experiência. E nós vemos que em muitas tradições espirituais, a água é justamente um símbolo que está vinculado e ligado ao renascer. Nós temos, por exemplo, o símbolo da água
na mesma Torá, na mesma Bíblia hebraica. Nós temos, por exemplo, o dilúvio com Noé, não? Ou seja, que justamente essa experiência de dilúvio é um renascer. Nós temos o nascimento de Moisés, que ele é colocado na cestinha, justamente ao redor dele, água como um momento de renascer. O povo de Israel, quando muda de estado, muda de ser escravo a ser um povo livre, eles passam pelo mar, não? Então, a água é realmente um símbolo muito poderoso em várias tradições espirituais. E, obviamente, que também no judaísmo. No judaísmo, nós temos até também o lavado ritual das mãos, conhecido como Netilat Yadayim, justamente para predispor nossas mãos para essa tarefa especial, como é nos alimentar, o sofer, os soferet, os escribas do texto bíblico antes de escrever, e assim por diante. Então, de algum modo, nós temos a mikve, esse banho ritual, ¿sí? Que costuma ser de, como falamos, de uma água corrente, pode ser água de chuva ou água que se junta de um modo natural, ¿sí? E nós fazemos essa imersão na água especialmente para mostrar que estamos começando um momento novo e significativo nas nossas vidas. Tem alguns movimentos judaicos que recomendam a utilização da mikve em diferentes momentos especiais e pontos de inflexão nas nossas vidas. Por exemplo, quando a pessoa se recupera de uma enfermidade, quando a pessoa está começando um novo projeto, um novo trabalho, quando está mudando de etapa. Então, a mikve é um ritual que é realmente recomendado. Então, nesse sentido, quando a pessoa está se incluindo formalmente ao povo de Israel, que é simbolicamente como um renascer, está lá envolvida nesse ritual a utilização da mikve para marcar esse ponto de inflexão. Interessante. Eu lembro que na série Judaísmos, né, quando a gente falou do movimento Massorti com o Rabino Michel, eu perguntei para ele se era possível, né, que alguém se convertesse e se tornasse um judeu cultural, ou até mesmo um judeu secular, né, que tivesse mais vinculado à cultura judaica, não necessariamente à religião. Então, eu queria te perguntar, Ariel, por exemplo, se alguém se converte e desiste da vida judaica, é possível fazer uma anulação do processo, caso ela desista? Uhum. Legal, uma pergunta super interessante, Amanda, e super complexa, não? Como todos os aspectos, quando hilamos fundo aí na tradição judaica. É assim, realmente a porta de entrada na tradição judaica é justamente pela uma estrutura de, podemos falar, de observância, de estudo, de comprometimento com o que chamamos como mitzvot, ¿sí? As práticas judaicas. Agora, é verdade que nós vemos que várias comunidades dos movimentos liberais, estou pensando no movimento conservador ao qual eu pertenço, e as comunidades ortodoxas, por exemplo. Então, nós vemos que lá os requisitos em relação aos comprometimentos são diversos, como estávamos falando. Então, talvez essa seja uma das portas de entrada, possibilidades para a pessoa que não tenha esse apego com esse apego vincular com a observância. ¿Sí? Agora, em meu modo de ver, como rabino e como pessoa comprometida com o modo de viver judaico, entendo, e por isso, como falamos no começo, uma das possibilidades de definir o judaísmo é como um modo de viver. Eu vejo que esse modo de viver tem essa totalidade de mitzvot, de preceptos, essa estrutura. ¿Sí? Estou me lembrando agora, faz muitos anos, uma piada na televisão israelense, um cômico que fazia um número e falava, olha, para você virar judeu, um judeu não praticante, ele brincava, você precisa se colocar aqui para fazer como que você está cumprindo, falar tudo que sim, etc, etc, e depois, quando você acaba esse trâmite, você tira aqui para e você faz o que você quiser. Então, é interessante, porque, claro, o que acontece? Ou seja, e de onde é que vem a pergunta? A pergunta vem que nós temos diferentes modos de ser judeus.
tem muitos judeus humanistas, tem muitos judeus sionistas, tem muitos judeus que se identificam com muitas coisas do judaísmo, mas não necessariamente com essa vida comprometida com os preceptos, com as mitzvot. Mas, por outro lado, quienes de algum modo têm a chave para incluir e para formalizar o ingresso de uma pessoa no povo judeu são os rabinos, que é como um dos requisitos esse cumprimento das mitzvot. Por isso eu acho que é muito importante quando a pessoa, voltando ao que eu falava anteriormente, quando a pessoa fala que quer ser judia, decidir qual tipo de judia vai ser. Por isso é muito importante poder pertencer a uma comunidade, estudar com rabinos, onde a pessoa se sinta confortável, que seja segundo sua ideologia, sim? Porque o que acontece? Eu vejo que não faz sentido nenhum, por exemplo, fazer uma conversão dentro do movimento reformista ou movimento conservador e depois ir a pedir esse aval ou aprovação a um rabino ortodoxo. Não faz sentido nenhum. Como também o contrário não faria sentido. Por isso é importante que a pessoa possa ter um pertencimento a uma comunidade nesse sentido. Agora, eu acho interessante, acho o judaísmo, com tanta diversidade que ele tem, acho que deveriam os movimentos humanistas, sim, formar suas próprias estruturas fora do rabinato, para poder ingressar a um judaísmo humanista. O que eu acho que precisamos ser é muito respeituosos com cada um dos espaços. Eu acho que o que não podemos fazer é chegar a um rabino de qualquer das linhas e, de algum modo, entre aspas, colocou, violentar ele ou violentar seu movimento para a pessoa ser parte e membro do judaísmo, quando, na realidade, a pessoa que está se incorporando quer vivenciar um tipo de judaísmo diferente ao dessa instituição, ou esse rabino, ou esse movimento. E aproveitando que a gente está falando de linhas judaicas diferentes, Ariel, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: a conversão reformista é reconhecida pela linha conservadora e a conservadora é reconhecida pela linha reformista? E a ortodoxia? Por que ela não reconhece a conversão pelas outras linhas judaicas? Ok. Então, é uma pergunta que não tem uma resposta fácil de sim ou não. Por qual motivo? Porque eu falaria o seguinte: para resumir e talvez dar um panorama assim amplo, podemos falar que tanto o movimento ortodoxo como o movimento conservador, o movimento masortí, que chamamos em hebraico conservador, esses dois movimentos, por definição, são movimentos que eles têm um comprometimento com a observância dos preceptos. Ou seja, na teoria, se espera das pessoas que formam parte das comunidades, tanto ortodoxas como conservadoras, que cumpram e que observem os preceptos da tradição judaica, sim? Agora, vocês vão perguntar, mas espera aí, Ariel, eu tenho amigos que vão na sinagoga ortodoxa, que vão na sinagoga do movimento conservador, e eles não cumprem com os preceptos. Claro, obviamente, estou falando da teoria dos movimentos, não do que acontece na prática, sim? Então, falando isso, nós vemos que cada movimento tem vamos falar, uma outra vara, não? Ou seja, outros requisitos em relação a esse ponto de observância. De fato, algo muito interessante que os requisitos de observância dos preceptos, em termos históricos, são algo aproximadamente novo. Antigamente não era um requisito a observância dos preceptos, era sim requisito milá, a circuncisão, e a tevilá, o banho ritual. Mas a observância dos preceitos é algo que aproximadamente dos Tosafot, que eram os netos do Rashi, ou seja, estamos falando do século XII, século XIII de nossa era. Ou seja, em termos históricos da história judaica, podemos falar que anteontem, não? Ou seja, não faz muito tempo que a observância dos preceptos é um requisito para as conversões ao judaísmo. Então, em relação a quem reconhece cada uma, vai depender muito de como essa conversão é feita. Vai depender muito
o estándar de cada rabino y los requisitos de cada rabino. Otro día estaba escuchando una live de un colega de Buenos Aires, que ahora ya mora faz alguns tempos na Argentina, e ele falou algo muito bonito que eu me sinto realmente muito identificado. Ele falava, eu faz anos que já deixei de falar dessas diferenças entre ortodoxo, conservador e reformista. Eu falo de pessoas que são comprometidas e de pessoas que não são comprometidas. No sentido, ele falava de pessoas que são sérias, comprometidas ideologicamente, ou pessoas que não fazem as coisas certas. Ele em espanhol, utilizou, para quem fala espanhol, a palavra assim, chanta. Uma pessoa não del todo confiável, podemos falar. Então, eu acho que é interessante quando nós vemos essa ideia que não é tanto se um movimento reconhece o outro movimento, sino tem coisas, e tem, por exemplo, se um rabino de uma determinada linha X recebe um certificado de conversão de tal ou qual rabino, não vai depender da linha, sino se conhece o processo que esse rabino fez. Ou seja, isso acaba em relação que, como acaba todo, uma questão de confiança. Uma questão polêmica aqui, né? Uma coisa que a gente vê bastante na comunidade, se falando de conversão, é a conversão que algumas pessoas fazem para casamento, né? Para casar com um judeu ou uma judia. Ou seja, rola uma pressão da família judia, né, do noivo ou da noiva, para que o seu companheiro ou companheira se tornem judeus. Como que o judaísmo vê isso, Ariel? Muito bem. Então, nós temos, em relação a essa questão, tem movimentos, rabinos, comunidades que vão entender que isso é absolutamente proibido. ¿Por qual motivo? Porque vão falar, não, se o que persigue por trás é um interesse, no caso, se casar com um judeu, vai estar totalmente proibido. ¿Por qual motivo? Porque entendem que a chegada ao judaísmo precisa ser totalmente desinteressada, sem nenhum motivo além de pertencer ao povo. E tem outros rabinos e outros movimentos que vão falar, tudo bem, não tem muita importância por qual motivo a pessoa se aproxima. O que importa é essa jornada que vai fazer e como essa pessoa vai ficar comprometida com a tradição judaica. Para isso aí, o processo de estudo, o pedido de comprometimento com a observância e da vida judaica no geral e assim por diante. Uma outra questão que acho que tem alguma relação com isso que a gente estava falando é de constituir família, como funciona a conversão de crianças e de crianças que são adotadas. Então, se tem uma família, não se converteu para casar, mas segue uma vida judaica, e a criança não nasceu de um ventre judaico, que é exatamente o meu caso. Eu me converti quando eu tinha 12 anos, que foi no processo do meu Bat Mitzvah. Eu fiz o Bat Mitzvah e passei pelo processo de conversão na mikve antes da cerimônia em si. Não passei por um Beit Din, por exemplo. Como que é essa questão com crianças criadas como judias, mas que acabam fazendo o processo de conversão por não terem essa parte da herança materna, e como funciona com crianças que são adotadas? Muito bem. Então, o que acontece é exatamente isso, Anita, que você está levantando, não? Ou seja, a ideia é que quando a criança ela está inserida em um marco social judaico, sim? Que vivencia as festividades, que tem um clima judaico na sua casa, que os pais escolhem a tradição judaica como um modo de viver. Então, o que acontece é, na maioria dos movimentos não ortodoxos, estou pensando no movimento massorti, no movimento conservador e no movimento reformista, quando se chega à maturidade de idade, sim, 12 anos as meninas, bat mitzvah, 13 anos os meninos, o bar mitzvah, se passa por um processo porque se entende que o curso que uno faz para se preparar para essa cerimônia é suficiente hasta essa idade, sim? E com uma mikve já completa seu ritual de se incluir formalmente ao povo de Israel. Obviamente que na tradição judaica precisamos estudar o tempo todo. Isso não vai ser o último momento. Esperamos que a pessoa estude, senão que a ideia é que possa se ir aprimorando o tempo todo.
Em relação às pessoas, às crianças que são adotadas, por exemplo, então aí elas nascem de um ventre, vamos falar, não judio, ¿sí? E elas precisam, em algum momento de suas vidas, poder passar, se querem viver uma vida judaica, vamos a hablar con el carimbo, ¿sí? Las comunidades, los rabinos, etcétera, van a precisar pasar por algún momento por esa formalidad de esa inclusión, ¿sí? Y ahí ten diversas comunidades y rabinos. Ten algunos rabinos que tentan hacer eso luego após a adopción, así que a adopción acontece, y ten otros rabinos que entienden que bom esperar até a idade de bar mitzvah ou bat mitzvah, onde a criança já está um pouquinho mais madura. Uhum. E só para encaminhar para o final aqui do nosso episódio, Ariel, gostaria que você comentasse uma expressão, assim, eu mesma já escutei algumas pessoas, por exemplo, de religiões evangélicas, procurando uma conversão porque os judeus seriam o povo escolhido. Você não acha que essa ideia, de alguma forma, não é uma ideia racista? Eu queria que você comentasse um pouco. Então, nos anos que morei em Uruguai, eu aprendi a gostar muito de cantor, ele chama Jorge Drexler. Ele é judeu por acaso, ele é uruguaio, mas está morando agora na Espanha. Ele tem uma música muito bonita e ele fala que não tem povo que não se acha o povo escolhido. Eu acho que, como falávamos no começo, cada pessoa deve viver segundo sua identidade. Acho que a ideia de povo escolhido é uma ideia até complexa, teologicamente, filosoficamente. Podemos até nos perguntar, escolhidos para o quê? Não? Essa pergunta foi uma pergunta muito forte na Shoah, no holocausto judaico, em relação ao povo escolhido. É bem complexo, não vamos entrar agora nisso, não daria o tempo. Outro dia me convidam e podemos falar sobre isso também. Mas eu acho que é interessante que todo povo, toda tradição espiritual, se enxerga a si próprio como uma tradição escolhida. Em meu modo de ver, todas as tradições são igualmente válidas, são igualmente sérias e comprometidas, sim? E, em última instância, o propósito e a intenção é justamente aprimorar o ser humano, aprimorar a pessoa, poder que cada pessoa consiga ser o melhor exemplo de si própria. Eu vejo isso como principal objetivo. Agora, eu entendo o incômodo, de fato, tem alguns movimentos dentro do judaísmo que ficaram muito, muito incomodados com essa ideia de povo escolhido e até em algumas bênçãos que o judaísmo fala sobre o povo escolhido, eles trocam a bênção porque essa ideia para eles é muito forte. Sim? Em meu modo de ver, eu acho que se vemos que só um povo pode ser o povo escolhido, aí pode ter conflito. Mas o que aconteceria se nós lemos que vários povos podem ser povo escolhido na mesma hora? Então, aí não precisa uma versão ou uma verdade desautorizar as outras, sino que várias verdades e várias versões podem ter um convívio pacífico. Rabino Ariel, muito obrigada por aceitar falar com a gente, tirar esse tempo. Acho que foi bem legal, bem completo, suas explicações foram bastante diretas, mas a gente conseguiu abarcar diversos temas. Quero lembrar aos nossos ouvintes que a gente vai ter ainda mais 3 episódios dessa série sobre conversão. Estamos buscando histórias. Se alguém quiser, pode entrar em contato com a gente, encontrar o IB nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e também no Instagram para todo mundo que queira entrar em contato. E sugiro também que quem não acompanhou, entre tantos episódios que a gente já fez, a nossa série sobre judaísmos, né? Hoje a gente falou bastante sobre as diversas linhas judaicas, então a gente falou sobre as particularidades do judaísmo ortodoxo, conservador, massorti, que é a linha que o Rabino Ariel segue, o reformismo e também o judaísmo humanista, que é, por que não, uma vertente não religiosa do judaísmo. A gente fica por aqui. Rabino Ariel, muito obrigada pelo seu tempo, foi muito
muito legal a nossa conversa. Muito obrigada, Muito foi um bem. prazer, Ariel. Muito obrigado, gratidão para vocês. Anita, Amanda, um prazer. Seguimos em contato, o que vocês precisarem, à disposição. Até a próxima. Até a próxima. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anita Efraim, edição de Amanda Hatzira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruxin.